Olá, eu sou o professor Minotti e vamos juntos no Devocional Conexão com Jesus. Um dia de cada vez agradecidos por mais um dia poder compartilhar a palavra com você. Mais um dia firmes e fortes no propósito de compartilhar a palavra. Vamos hoje, agradecidos, meditar em Mateus no capítulo 7, versículo 24. Todo aquele e aquela que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será como um indivíduo prudente, que edificou sua casa na rocha. Repetindo Mateus 7:24. Todo aquele e aquela que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será como um indivíduo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra sagrada que todos os dias, pela graça do Pai, Ele nos permite compartilhar com vocês. A conexão com Jesus é a engenharia da rocha. Olha que forte. A conexão com Jesus é a engenharia da rocha, a rocha inabalável. Hoje recebemos nesse versículo da palavra sagrada o código supremo da sobrevivência espiritual. A sabedoria não é apenas ouvir, é executar, é colocá-la em prática. Pois é, o homem e a mulher prudente não é aquele e aquela que acumula sermões, mas aquele que transforma a palavra em fundação sólida para a sua vida. Colhemos a palavra, fazemos da palavra a semente que germina no nosso coração, na nossa mente, e transbordamos a palavra em práticas. Transbordamos a palavra no próximo, em práticas, em atitudes de fé, em atitudes alinhadas com a palavra do mestrão. Edificar sobre a rocha, que é Cristo, é uma atitude de fé que garante, quando as tempestades e as crises do mundo baterem contra você, garante a sua estrutura intacta, garante a sua estrutura forte sobre a rocha. A prudência é o discernimento em ação. Portanto, seja prudente. A sua melhoria espiritual exige que você comece a praticar os ensinamentos de Jesus. Vença a procrastinação da teoria vazia, daquela parte também, quando nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus fala da parábola das sementes, da semente que entra e logo é esquecida, da semente que é recebida, mas não germina no nosso coração. Construir sobre a areia da opinião humana o seu legado não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Ele é o mais rápido para a sua ruína. Escolha hoje a segurança da obediência aos mandamentos sagrados, à palavra sagrada, aos ensinamentos de Jesus. Conecte-se com Jesus, a nossa rocha eterna. E vamos completar aqui, falando em conexão, falando em colocar em prática todos os ensinamentos, toda a palavra que a gente busca diariamente, com nossas imperfeições, os nossos vacilos e julgamentos errados. Busque na palavra, pare de procrastinar, busque Jesus na sua vida. E vamos aqui hoje complementar a palavra sagrada no Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, onde fala dessa submissão. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são um terror para as obras, mas eles são as obras más. Quando falamos dos magistrados, pessoal, falamos dos mestres da lei e os fariseus da época, que eram hipócritas, Jesus tanto os alertou. Vocês falam, vocês me veneram com os lábios, mas não com o coração, que é o que importa. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, tema, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas pela consciência. Então, nós não estamos falando em punições, nós estamos falando de colheitas. Eu que tantas coisas más colhi, porque eu plantei, eu semeei e colhi. Então, obedeça não pela punição, mas porque teremos uma colheita ruim. Obedeça pela consciência de estar seguindo os mandamentos do Senhor. E isso trará colheitas fantásticas, colheitas que você nem espera. Isso se faz verdade. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Vamos honrar ao mestrão e vamos pagar a quem devemos, conforme os ensinamentos. Tem aí um dia 15 fantástico, tem um dia 15 sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E amanhã, se Ele permitir, continuaremos combatendo o bom combate um dia de cada vez. Valeu!